Olá pessoal, neste vídeo iremos iniciar a unidade Trabalhando com Texto dentro do curso HTML e CSS na prática. Então nessa lição a gente vai ver as principais tags de texto HTML, como fazer a estilização delas com CSS e também aplicar isso dentro do site do curso, colocando o texto do site e também criando já uma segunda página, que é a página de empresa, né? Nessa lição especificamente eu vou focar aqui nas principais tags de texto em HTML e também no conceito de entidades HTML. Essa lição aqui ela só está disponível para quem está inscrito no curso. Então se você gostou do curso até agora, da introdução que eu fiz sobre HTML, CSS e também da parte mais teórica de CSS que a gente viu na segunda lição, então peço para que se inscreva no curso. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ali pelo meu site, guilhermemiller.com.br. Então começando aqui, tendo essa página já aberta aqui de texto e entidades HTML, só é um HTML simples, né? Eu vou demonstrar aqui rapidamente as principais tags de texto que são utilizadas nos sites. Então, para demonstrar isso, eu também vou usar um pouquinho desse lorem ipsum aqui, que é um texto em latim que não quer dizer necessariamente alguma coisa, mas que é muito utilizado por designers, por desenvolvedores, para preencher o texto da página com alguma coisa. Bom, então, colocando um texto normal aqui na página, você vê que ele aparece assim dessa forma, né? E mesmo se eu colocar mais texto aqui embaixo, ele não vai quebrar a linha justamente conforme a gente viu na lição de elementos bloco em linha, né? Então em HTML, se você começa a escrever texto aqui, mesmo pulando diversas linhas, o HTML vai ignorar esses espaços e vai deixar só um espaço entre as palavras. Vai presumir como se todos esses espaços fossem apenas um espaço normal entre o texto, como se eu estivesse continuando aqui, né? Então, obviamente, não é dessa forma que a gente escreve texto na página HTML. Então, qual que seria, vamos dizer assim, a unidade básica de texto HTML? Seria a tag P, de parágrafo. Então, eu posso ter um parágrafo aqui, depois mais parágrafos aqui embaixo, e você tem esse tipo de estrutura. Por padrão, o navegador vai colocar aqui uma margem em cima e embaixo do parágrafo, né? E obviamente isso pode ser trabalhado com CSS facilmente. Então essa é a unidade básica de tag de texto na HTML, que é o parágrafo. E outra tag também muito usada, às vezes até usada demais, é a tag BR. Então eu estou colocando aqui em outra linha para destacar, mas a tag BR, o que ela faz? Ela faz a quebra de linha, né? Então P quer dizer em inglês paragraph, que é parágrafo, e BR quer dizer break, de line break em inglês, que quer dizer literalmente quebra de linha. Então aqui você tem uma quebra de linha. Então isso é muito usado quando a gente vai colocar, por exemplo, um endereço, né? Rua Teste, 123, e daí você quer que o resto do endereço vá na outra linha, né? Rua Teste, 123, bairro, etc, etc. Então aí você tem esse tipo de apresentação visual. Só que o que às vezes as pessoas acabam fazendo e o que seria errado é, por exemplo, eu quero iniciar um novo parágrafo aqui, eu coloco BR e continuo na outra linha, entendeu? Eu dou um duplo BR só para pular uma linha e continuo. Isso daqui a longo prazo vai ser péssimo para o site, porque você não está usando a tag correta para aquele propósito.
Então, lembrando da questão do HTML semântico, é importante que a gente use as tags corretas para cada situação. Então, BR é só para uma quebra de linha, por exemplo, eu preciso quebrar a linha, que nem nesse caso do endereço. Se eu já começo a quebrar a linha demais só porque eu quero fazer um novo parágrafo, aí eu já estou trabalhando errado com essas tags. Seguindo então com as tags de texto, existem duas tags bastante utilizadas também, que são as tags EM e Strong. Então essas tags, principalmente depois do movimento de Web Standards, elas começaram a ser bastante utilizadas, né? Porque começou a ser dito, a tag B e a tag I, que quer dizer bold e itálico, né? Então é negrito e itálico. Elas não podem, não são mais recomendadas a sua utilização, porque elas apresentam justamente ela só tem a ver com o visual daquela tag, daquele pedaço de texto, né? Então, essa é uma tarefa da linguagem CSS, né? E essa abordagem ela tá correta, só que na linguagem HTML5, todas essas tags elas foram, vamos dizer assim, reinterpretadas, né? Então, como que funciona agora na HTML5? Por exemplo, eu tenho aqui EM, vou colocar esse segmento aqui em Strong, esse aqui eu vou colocar com a tag B, esse daqui com a tag I. Então são todas tags inline. Então aqui você vê a tag EM, aqui é Strong, aqui é a B e aqui é a I. A Strong e a tag B têm exatamente a mesma aparência, mas é claro que quando a gente está codificando o HTML, a parte visual não interessa. Então, qual que é o significado, né, usando o HTML semântico? Qual que é o significado de cada uma dessas tags? Então, a tag EM vai servir para eu dar uma ênfase em alguma parte do texto. Então, vamos supor que isso aqui é uma palavra que eu queria enfatizar no texto, eu uso EM. Já Strong seria um nível acima, então eu quero dar forte ênfase numa parte do texto, então eu uso Strong. Já B e I, que antes eram só tags visuais, vamos dizer assim, que já estavam em desuso, elas também teve o seu significado aí readequado, né? E nessa página aqui do html5doctor.com você pode encontrar uma explicação bem detalhada sobre esses elementos. Mas resumindo, a tag B ela pode ser usada, por exemplo, se eu estou copiando um texto de outro site e teve ou se eu estou copiando, por exemplo, um texto de um livro e teve uma parte do texto que veio já em negrito. Eu quero só deixar que aquele texto fique em negrito. Eu posso até utilizar a tag B. Ou então, no caso da tag I, se eu estou escrevendo um nome científico, que eu quero que ele fique em itálico, que é o padrão do nome científico, mas eu não quero necessariamente dar ênfase a ele, né? Eu não quero usar uma tag EM para dar ênfase naquele nome, eu só quero que ele fique em forma itálica mesmo, porque o nome científico é escrito daquela forma. Ou então é uma palavra numa língua estrangeira que eu quero só deixar também em itálico, como é comum deixar dentro de um texto. Então, nesses casos, entre outros, né, que você vai poder encontrar nessa página aqui, a gente pode usar as tags B e I. Mas, claro que depois do movimento Web Standards, o uso das tags Strong e EM já começou a ser muito maior. Então, seguindo, a gente tem as tags de título. Então, as tags H1 até H6. Então, H1 até H6.
que são as tags de heading, né? Aqui a H de heading, de título, título 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essas tags vão ser utilizadas justamente para definir uma hierarquia dentro da página, né? Então o título principal da página, ou daquela seção pelo menos, vai ser um H1. Depois a gente vai, se eu tenho um subtítulo lá, vou usar um H2, um H3 e assim por diante. Na prática, existem várias formas de utilizar isso, né? Mas, por exemplo, aqui nessa página do curso, eu uso o H1 para o título HTML e CSS na prática. Esse daqui é um H2, esse aqui é um H3 e assim por diante. Alguns sites usam o H1 em torno da logo, né? Isso vai depender muito do que você está querendo fazer, né? Já, por exemplo, essa parte aqui que é uma como se fosse uma sidebar, né? Um texto complementar. Eu coloquei aqui uma H2 para estar diretamente abaixo do HTML e CSS na prática. Poderia ser um H3 também para estar abaixo dessa parte aqui, né? Então o jeito que você vai hierarquizar as seções, o texto do site vai depender muito do teu contexto, né? Por isso que o HTML justamente gera tanta discussão nesses detalhezinhos semânticos, né? Porque vai depender realmente da interpretação de cada desenvolvedor. Mas estão aqui as tags de título, né? É importante saber que elas existem. Em seguida, a gente tem outras tags bloco aqui, né? Porque a tag parágrafo e as tags de heading são tags bloco, né? A strong, em, b, i são tags inline. Então a gente tem mais duas tags bloco aqui, na verdade 3, que é o L, que eu tenho aqui a LI, e tem 1, 2 e 3, e o L. Então o L quer dizer unordered list, que é lista não ordenada. E OL é ordered list, que é lista ordenada. E LI quer dizer list item, que é item de lista. Então aqui a gente tem a lista não ordenada, ela não tem uma ordem específica, e aqui a lista ordenada. Com CSS a gente pode mudar, se a gente quer, por exemplo, A, B e C, numerais romanos e tudo mais. Mesma coisa com a lista não ordenada, a gente tem como mudar o estilo de lista também. Todas elas são tags bloco, né? Então o L é uma tag muito utilizada, por exemplo, para menu, para vários tipos de lista de produtos, lista de... enfim, ela é uma tag super maleável e que é bem fácil de utilizar, né? Então aqui no meu site eu uso o L para fazer essa lista de portfólio, para fazer essa lista de produtos, para fazer essa lista de cursos, para fazer a lista aqui de artigos do blog. Então é uma tag muito, muito utilizada. E agora a gente tem uma tag que é importantíssima, que é a tag A, que é a tag link, né? Por que é A? Isso é uma questão histórica, né? Mas A quer dizer âncora, né? Anchor em inglês. Então acabou ficando com uma tag de link assim. Existe uma tag que chama link também, que ela não pode ser usada aqui, é só dentro da tag head, como a gente viu na primeira unidade. E essa tag link ela só é basicamente usada para ligar arquivos de ícone, né, aquele favicon, que é esse íconezinho que fica aqui em cima, e ligar arquivo CSS no site ou algum outro tipo de arquivo. Mas para os links dentro do site a gente usa a tag A. Então você vê que aqui no editor, quando eu digito A, já vem com href, né? Então 99% das vezes você vai usar uma tag link com o atributo href. Então href você diz para o navegador para onde que eu quero que vá esse link quando a pessoa clicar, né? Então se eu quero só fazer um link teste, não quero que vá para lugar nenhum específico, eu posso pôr um hash aqui, um jogo da velha, que ele não vai para lugar nenhum, vamos dizer assim, né? Só que ele vai colocar o hash aqui, né? Depois a gente vai ver mais detalhes sobre isso.
E aqui na própria lição do site também eu explico um pouquinho sobre caminhos e links, né? Então, dentro de links a gente tem o caminho absoluto e o caminho relativo. Então, se eu estou fazendo um link para uma... Vamos supor que eu tenho um outro arquivo aqui, teste.html, e eu quero linkar para esse teste.html. Eu posso pôr esse link aqui e digitar só teste.html. Esse aqui é um caminho relativo, ou seja, o navegador vai procurar, o servidor vai procurar por um arquivo dentro dessa mesma pasta que chama teste.html. Se ele existir, vai dar certo. Se não existir, vou ter um erro 404, dizendo que a página não existe. Já um link absoluto, por exemplo, se eu quero fazer um link para o meu site e tal, aí eu vou fazer um link, ou para outro site, né? Eu vou fazer um link absoluto. Então eu tenho que digitar todo o endereço, começando pelo protocolo, http, e daí vou digitar o endereço, www.guilhermemiller.com.br. Então aqui eu digito o protocolo e digito o endereço. Esse é um link absoluto, né? E existem outros protocolos também, que nem, por exemplo, se eu quero fazer um link para um e-mail, vou usar o protocolo mail_to, esse aqui não tem //, né? mail_to, contato@guilhermemiller.com.br. Então esse é um outro protocolo e também é um link absoluto. Então o link relativo geralmente a gente vai usar para links internos, e o link absoluto a gente vai usar para links para outros sites e tudo mais, né? No meu site aqui eu uso só links absolutos por causa da forma como o sistema do meu site funciona, né? Se você inspecionar aqui com o inspetor, você vai ver que o link aqui, ó, todos eles têm o protocolo, né? Isso facilita, assim, porque quando o site começa a ficar muito complexo, você não sabe direito em qual pasta que está cada coisa, né? Por exemplo, se eu tenho uma pasta aqui, vou dar uma pasta teste aqui, vamos supor que tem outro arquivo lá dentro, que também chama teste.html. E se eu quero fazer um link relativo para lá, vou colocar aqui a pasta teste/teste.html. Se o arquivo está uma pasta abaixo, vou usar /teste.html e assim por diante, né? E dentro de um site que tem várias pastas, vários níveis de profundidade, isso aqui começa a ficar complicado, né? Mas para sites menores não tem problema. Então agora, para finalizar essa parte de tags HTML, eu vou mostrar algumas tags complementares, vamos dizer assim. E lembrando, a tag link, né, a tag A, é uma tag inline. Então você vê que eu atualizando aqui, ó, todos os links estão na mesma linha, como se fosse um texto fluindo dessa forma. Então a tag A por padrão é uma tag em linha. Em seguida a gente tem uma tag bloco aqui que chama block quote. Block quote serve justamente, como o nome diz, né, uma citação em bloco. Já tem outras tags também, como por exemplo a que é uma citação em linha. Então é parecida com a block quote, só que por exemplo o Firefox já põe as aspas, né? Cada navegador ele vai ter uma abordagem quanto a isso. E existem também outras tags como site, que é a citação do trabalho. Existe a tag code, que é para colocar um código, por exemplo. Eu uso bastante ali no curso, né? A tag, table, etc. Então aí você vê que o navegador já coloca uma fonte monoespaçada, que é como como essas fontes que a gente usa aqui, né? E assim por diante. Tem várias tags aqui para você conhecer as tags de uma forma geral. Recomendo o html5doctor.com. Aqui no final do site tem um index de todos os elementos HTML. Então eles têm alguns artigos sobre alguns elementos específicos. É um site bem completinho, diz como usar cada tag, a semântica de cada tag. Então é bem interessante. E agora, para finalizar essa lição, eu queria mostrar o conceito de entidades HTML,
que as entidades HTML eu achei importante abordar nessa lição já para que você possa ter uma noção de como utilizar esse recurso do HTML, né? Então, quando eu preciso, vamos supor que eu quero digitar esse caractere aqui dentro do texto, né? Um menor que ou um maior que. Como esses caracteres são usados na construção de tags, se eu não tomar cuidado, eu posso causar problemas dentro do código, né? Então, em vez de eu digitar isso daqui, eu uso uma representação desse símbolo. Eu começo com um e-comercial, e aí vou digitar um código aqui e termino com ponto e vírgula, né? Então, como esse aqui é o menor que, eu vou usar LT, less than, né? Menor que. Então você vê que aparece o símbolo aqui. Se eu usar GT, que é greater than, né? Maior que, eu tenho outro símbolo. Se eu colocar, por exemplo, copy, de copyright, eu vou ter um copyright aqui. Se eu colocar, por exemplo, acute, que é o acento agudo do A, né? Eu vou ter um A com acento agudo. E assim por diante. Tem vários símbolos que pode ser colocado aqui, né? Tem as aspas utilizadas, se não me engano, na França, que muita gente usa como flechinha, né? Que é left angle quotes, né? Aspas angulares para a esquerda, aspas duplas da esquerda, ou, por exemplo, aspas duplas da direita, e assim por diante. Tem vários símbolos vários símbolos, incluindo o naipe de baralho, né? Tem ouros, paus, e espadas e tudo mais. Tem até gente que fez um baralho CSS com esses símbolos, né? Então tem várias coisas que dá para você fazer com essas entidades HTML. Tem uma explicaçãozinha breve aqui na descrição, né? O principal é quando você for usar símbolos que nem esses das tags, ou então até o próprio e-comercial, você pode usar o amp aqui, né? Que em inglês e-comercial é ampersand. Então você pode usar essas entidades para conseguir representar esses caracteres dentro do HTML. Na lição aqui também tem um link recomendado para que você possa ver uma lista mais completa de entidades, né? Mas o mais importante é saber que elas existem para que quando você precise usar alguma coisa desse tipo, você já saiba o que fazer. Então, para essa lição é só. E agradeço mais uma vez por terem assistido e até a próxima.